Boa tarde, mais uma vez aqui na sequência. Acabamos de acabar uma live, estamos iniciando a nossa live de atualidades tributárias agora, pessoal. Pessoal que está chegando aqui pelo YouTube do BPT Educação, Tributarista do Futuro, pessoal que está chegando aqui pelo Instagram do BPT Educação. Hoje temos um tema super atual, super relevante para todos os empresários, super relevante para todos os tributaristas, principalmente para quem quer navegar aí no oceano azul de oportunidades. Hoje vamos falar sobre compliance tributário, mas mais especificamente sobre novidades que temos em relação a esse tema do compliance tributário. Quais são essas novidades, gente? Projeto do compliance cooperativo tributário da Receita Federal, chamado Projeto Confia. Então, se você está buscando navegar em águas pouco navegadas, em aproveitar aí uma baita oportunidade de prestar um serviço que realmente vai agregar muito valor a empresas de todo o Brasil, você precisa conhecer governança tributária e compliance tributário, tá? E hoje vamos falar mais especificamente sobre novidades no âmbito da Receita Federal. Ok? Pessoal, quem já ouviu, quem está entrando aí? Deixa eu ver quem está entrando. Caroline, Foco em Tributos. Como é o seu nome, Foco em Tributário? Coloca seu nome aí para eu saber. Pessoal aí entrando, quero saber quem que está aqui comigo, quem que já ouviu falar de compliance cooperativo tributário, projeto Confia da Receita Federal. Quero saber quem está afiado aí, quem está atualizado. Se não, não tem problema, eu estou aqui justamente para atualizá-los. Por quê, pessoal? Porque toda segunda-feira, às 13 horas, a gente tem esse encontro aqui em que nós falamos das principais atualidades tributárias que aconteceram na semana anterior. Não é verdade? E nós divulgamos essas atualidades tributárias lá no nosso blog da Amaral e Esbeck Advogados, que é o blog do Retrospecto Tributário, fazendo um compilado das principais notícias em temas tributários que aconteceram na semana anterior. E deixamos todos aqui atualizados. Sei que muitos já estavam me acompanhando aqui, eu acabei de finalizar uma live com o Carlos Pinto, tirando as dúvidas, porque estão abertas, tá? Estão abertas as aplicações para a nossa mentoria Empreendedor Tributário 5.0, então a gente está tirando dúvida do pessoal, estamos recebendo as aplicações, então quem está entrando agora e quer entrar num time aí para empreender com serviços tributários, montar um negócio aí que vai escalar os 7 dígitos, venha conosco, aplique-se, manda sua aplicação e a gente vai estar selecionando aí ao longo do dia os nossos próximos mentorados, mas são pouquíssimas vagas, ok? Então vamos lá, gente, falar de Projeto Confia, tá? Primeiro eu quero colocar todo mundo no mesmo patamar, porque eu gosto de explicar o que é compliance, tá? Exatamente o que é compliance. E, em especial, eu tô agora com esse tema na ponta da língua aí, porque eu acabei de gravar, agora no fim de semana, terminei uma disciplina de compliance tributário para a Universidade CERS, na pós-graduação em Direito Tributário, então eu tô aí com tudo super fresco na cabeça. Então, vamos lá, gente, vamos lá falar de compliance tributário. Então, vamos lá, gente, compliance tributário, o que é? Primeiro, o que é compliance, né? Compliance vem do verbo to comply, que quer dizer estar em conformidade. Então, todo ato de se permanecer em conformidade é um ato de compliance. Mas conformidade com o quê? Conformidade com as regras do jogo, né? Conformidade com as regras postas. Quando a gente fala de compliance num contexto um pouco mais aberto, um contexto um pouco mais amplo, nós falamos de compliance no sentido de estar em conformidade com regras internas e regras externas a uma organização, tá? Uma organização, seja uma empresa com fins econômicos, seja uma entidade sem fins econômicos, seja o próprio governo, seja entidades que fazem parte da administração pública, para que estejam em conformidade, em compliance, precisa estar cumprindo as regras do jogo, as regras que lhes são postas, ok? Trazendo para um contexto do compliance tributário,
nós temos aí as regras do tributário, né? Então, as regras do tributário. Então, para que a empresa esteja em compliance, ela deve estar em conformidade, tá? Em conformidade com a legislação que determina o cumprimento de obrigações tributárias. Então, legislação no sentido lato, tá? Leis, né, Constituição, leis ordinárias, leis complementares, regulamentos, normas infralegais. Então, vamos lá, gente. Essas normas, para que, vamos pensar, num país em que temos um sistema tributário altamente complexo, né, em que são necessárias aí cerca de 2.000 normas aí para cumprir com a burocracia tributária e também são editadas mais de 2 normas tributárias por hora útil, vamos dizer que estar em compliance é realmente uma dificuldade, certo? Isso demanda. Então, os custos do compliance no Brasil são altos. Os custos da conformidade tributária no Brasil são muito altos. E esse tema tem ganhado cada vez mais força por alguns motivos, tá? Primeiro porque o compliance, no sentido geral, aí ele tem ganhado muito espaço e muita importância no âmbito empresarial. Vide aí lei anticorrupção, que estabeleceu a obrigatoriedade das empresas se manterem em compliance para evitar atos corruptivos, né? E isso toca também na questão da tributação. Por quê? Porque aquela forma antiga de você pagar propina para o fiscal, para ele deixar de fiscalizar a sua empresa, isso hoje já não cola mais, isso gera multas pesadíssimas, tá? Responsabilidade aí objetiva da empresa, além de toda a responsabilidade civil, penal dos seus dirigentes, então ninguém quer mais. Né? Empresa séria, empresa que foca no crescimento sustentável, não quer mais pensar em agir com jeitinho. Tá? Ou se quer pensar, a gente como tributarista tem que fazer mudar esse entendimento, tá? É um entendimento pequeno, um entendimento de empresa com visão pequena, com olhar pequeno, tá bom? Segundo, que além, né, da questão da compliance, a anticorrupção ter ganhado bastante espaço, veio compliance também por conta da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe para as empresas um olhar mais preocupado na questão de se manter em compliance. Agora a gente vê todo um movimento cada vez maior de compliance tributário, tá? Isso começou há muito tempo atrás, tá? Começou lá no âmbito da OCDE, que é a organização que congrega aí todas as discussões relacionadas ao desenvolvimento econômico dos países ao redor do globo, né, e congrega aí as principais potências econômicas. A OCDE já começou um debate acerca do compliance tributário lá desde 2006, com, assim, mais força. Por quê, gente? Porque para o fisco, para a administração tributária, é muito ruim quando as empresas não estão em compliance. É muito ruim não estar em compliance. Por que é muito ruim não estar em compliance? Porque elas deixam de arrecadar para os cofres públicos. A administração tributária perde dinheiro. E a principal fonte de receita de todos os governos é a receita tributária. Então, uma vez que as empresas e os contribuintes se tornam muito inadimplentes, se tornam sonegadores de tributos, isso é ruim para todo mundo. É ruim para o país, é ruim para aquele contribuinte que tem que pagar, e é ruim para o Estado que deixa de receber. E vamos pensar, a gente tem uma equação que a gente tem que colocar na balança, até que ponto o Estado consegue tributar? Porque vamos pensar, quanto mais sonegação tem, mais o Estado vai fazer aquele esforço de querer tributar mais. Porque aquele contribuinte que está pagando, ele tem que pagar pelo não pagador, pelo sonegador. Isso é muito ruim. Então, o que os estados estão começando a perceber? Que eles precisam investir em mecanismos para fazer com que as empresas, os contribuintes, paguem devidamente os seus tributos, para que eles permaneçam em compliance, para que eles estejam em conformidade tributária. Então, cada vez mais a temática compliance tributária tem ganhado espaço, tem ganhado força. E ela vem inserida num contexto maior de governança tributária. E eu estava falando na aula de ontem, que eu estava gravando para a Universidade CERS, falando o seguinte,
Eu, como vice-presidente do IBPT, eu como uma das pioneiras em trazer para o Brasil a temática da governança tributária, que a gente trouxe lá em 2004, verificar que hoje, dentro das manifestações da Receita Federal, a Receita Federal tem falado, e hoje a gente tem a primeira normativa, tá? A primeira normativa da Receita Federal trazendo o tema governança tributária empresarial, para nós dentro do IBPT, isso é um ganho. Para a Letícia, como tributarista, isso é uma vitória, porque a gente vem falando desde 2004. Em 2004, quando a gente ia para uma grande corporação falar que ela tinha que implementar a governança tributária, isso era motivo de chacota, achava que a gente estava assim, vivendo Alice no País das Maravilhas, que aquilo não era a realidade do Brasil. E, de fato, acho que naquela época talvez não fosse mesmo. Mas hoje, num contexto em que se discute governança no âmbito mais amplo, socioambiental, né, no âmbito macro, em que a gente tem falado, as grandes corporações têm falado, que a Receita Federal fala da importância da governança tributária como elo para a implementação de compliance tributário, isso é motivo de vitória, tá? Vitória para todos. A gente vê com muitos bons olhos que a Receita Federal esteja falando de governança, ok? E aí, pessoal, para quem não está sabendo do que eu estou falando, olhem a portaria da Receita Federal, portaria RFB número 28, do dia 15 de abril de 2021. Portaria da Receita Federal número 28, do dia 15 de abril de 2021, que institui o comitê gestor responsável pela definição das diretrizes para a criação e funcionamento do Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal, o CONFIA, Projeto CONFIA, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tá? Então, nessa portaria número 28, do dia 15 de abril de 2021, a Receita Federal fala, no artigo 1º, parágrafo 2º, o seguinte: a conformidade cooperativa tem como base a confiança justificada por uma estrutura de governança corporativa tributária, de controle fiscal e gestão de risco dos contribuintes. Meus colegas, meus alunos que me acompanham, quem já não entrou num treinamento do IBPT falando de governança tributária, falando de gestão de riscos, falando de controle de conformidade, tá? Vocês são prova viva de que a gente está batendo nessa tecla há muitos anos e graças a Deus que isso vai virar uma obrigatoriedade, porque isso vai abrir os olhos das empresas para a necessidade de implementação de governança tributária. Então, aquilo que eu falava, olha, gente, tem muita empresa que não olha ainda a importância da governança, não vê isso como algo fundamental, vai passar a ver, porque a lei vai falar que ela precisa, tá? E, Letícia, é uma normativa da Receita Federal, não tem problema. Porque essa normativa da Receita Federal, ela simplesmente está falando que foi criado um comitê gestor para implantação de compliance, para implantação de conformidade cooperativa fiscal, tá? E o que isso quer dizer, Letícia, essa conformidade cooperativa? Quer dizer que a Receita Federal está verificando que o principal cliente dela, que é o contribuinte, está muito inadimplente, que existem trilhões de receita tributária não arrecadada e que ela precisa olhar, ao invés de ficar estrangulando aquele contribuinte que paga com aumento e mais aumento da carga tributária, ela precisa olhar o que não está pagando. E ela precisa agir com medidas de incentivo à conformidade tributária. Ela precisa olhar e falar, não, as empresas precisam ter programas de compliance, as empresas precisam ter programas de governança tributária. E, gente, quem olhar isso como uma oportunidade vai sair na frente. Quem olhar isso como uma oportunidade de um serviço tributário de alto valor agregado vai sair na frente. E eu estou falando isso não é de agora. E ainda pouca gente abriu os olhos para isso. Se a gente for olhar, pesquisem doutrina sobre governança tributária.
tá? Além da nossa doutrina, dos nossos anais de governança tributária, a única doutrina que existe de governança tributária é essa daqui. Livro de governança tributária, além do nosso, que eu vou mostrar para quem não conhece, além do nosso livro, que é esse aqui, de governança tributária, tá? Além do nosso, só existe esse daqui, que é o livro da Luciana. A Luciana Aguiar, que foi minha aluna, foi aluna nossa do IBPT, que escreveu a dissertação do mestrado dela sobre governança tributária, é simplesmente a pessoa que está lá liderando esse comitê gestor, porque ela está representando a Abrasca, que congrega as maiores empresas que têm investimento, que têm capital aberto, tá? Ela congrega, ela está lá representando a Abrasca. Então, é um orgulho ver uma aluna, que foi minha aluna, a Lu, que publicou esse livro, tá lá na ponta, tá lá liderando esse comitê gestor que vai criar o modelo de compliance, o modelo de conformidade cooperativa no âmbito federal, dos tributos federais, tá bom? Então, isso a gente tem que celebrar, uma vitória que nós temos que celebrar, tá? Nós aqui, eu digo, em nome de todo o IBPT, num trabalho sério que a gente vem implementando desde 2004 e que agora, gente, em 2021 começa. Você vê que as coisas não acontecem da noite para o dia. Que agora, em 2021, que a gente começa a colher os frutos. E a gente vai colher muitos mais frutos. Porque hoje, se a gente já tem clientes em que a gente está implementando a governança tributária, a partir disso daqui é um filé para a gente ter mais clientes, para ajudar mais empresas a realmente trazer conformidade. Conformidade tributária não é, vou ficar pagando, não. Conformidade tributária é pagar dentro de um contexto de uma governança em que você vai olhar também. Vamos lá, vamos recapitular. Governança tributária envolve 4 principais pilares, tá? O pilar da gestão, o pilar do compliance, o pilar do planejamento e o pilar da inteligência. São esses 4 pilares que unem uma governança tributária bem estruturada. A empresa que tem uma boa gestão dos seus tributos, que olha para a conformidade tributária, que faz planejamento tributário periódico e que investe na inteligência do seu negócio, é uma empresa que cresce, é uma empresa que escala, é uma empresa que cresce de forma sustentável, tá? E que ganha mercado. E agora, com o projeto Confia da Receita Federal, que está lá sendo hoje a nossa notícia, a primeira notícia do nosso retrospecto tributário, que saiu no Valor Econômico, falando Receita Federal e empresas elaboram o projeto Confia, tá? Então, menciona lá o abre aspas da Luciana Aguiar, falando assim, a ideia do fisco como polícia e do contribuinte como ladrão cria prejuízos para todos. Então, o que esse projeto quer? Quebrar essa barreira desse cabo de guerra que existe entre fisco e contribuinte. Não! O principal cliente do fisco é o contribuinte. Se o contribuinte não está adimplindo com as suas obrigações, o fisco fica defasado. Vamos pensar que o fisco é uma empresa, tá? A empresa, ela precisa arrecadar, faturar, tá? Porque ela tem lá que gerir as suas despesas e ela tem que continuar investindo. Então, o fisco, a administração tributária, é esse órgão como se fosse a tesouraria, o financeiro de uma empresa, ok? Por quê? Porque o governo, de uma forma geral, ele precisa arrecadar, ele precisa faturar, ter faturamento para poder pagar as suas despesas e poder investir. Investir o quê? No bem-estar da população. Eu sei que hoje o Brasil ocupa a 30ª posição no ranking do país que menos retorna para a população. Eu sei, mas isso não é só culpa da administração. Isso também é culpa da alta sonegação, isso também é culpa da alta corrupção, tá? Então, o que eu quero falar é, não existe bandido e ladrão, não existe bandido e mocinho. Todos têm que se unir para fazer o que é certo. O fisco tem que administrar bem as suas contas públicas? Tem essa tarefa para administrar bem. Tá devendo? Tá. Tem que administrar melhor? Tem. Tá? O fisco tem que retornar mais para a população? Tem também. Mas o contribuinte, a empresa, o empresário, também tem que pagar de acordo.
Também tem que deixar de dar jeitinho. Também tem que mudar a mentalidade. O projeto Confia, o que ele quer fazer? Ele quer unir, ele quer fazer o diálogo fisco e contribuinte. O fisco tem que ver o contribuinte como seu principal cliente. O contribuinte tem que ver o fisco como seu principal sócio. Tá? Então tem que ter essa união, esse diálogo, para falar, olha, eu estou tendo essa dificuldade aqui, olha, eu também tenho essa dificuldade, a gente pode resolver dessa forma. Então, o que o fisco quer? Ele quer instituir medidas que vão fazer com que o seu principal cliente, o contribuinte, fique em conformidade com as suas obrigações tributárias. Claro, o fisco quer arrecadar, ele precisa arrecadar. Está vendo que está perdendo muito dinheiro. A PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, publicou que ela tem 2,5, é isso? Não, minto, 250 e poucos bilhões em dívida ativa, sendo que desses 200 e... eu não lembro direito o número, gente. Mas calma aí, eram 500, não, 2,5 trilhões, o número é isso, 2,5 trilhões de dívida ativa aberta, sendo que recuperável são só 500 bilhões, ou seja, 2 trilhões, tá? 2 trilhões, a PGFN não vai conseguir recuperar, ela não consegue cobrar, tá? Então, ela não consegue, já colocou lá como perda. Então, é muito dinheiro que realmente está sendo desperdiçado. Por quê? Por diversos fatores. Porque tem cobrança indevida no meio? Claro que tem cobrança indevida no meio. Mas tem cobrança devida também. Tem cobrança devida. Tem muito contribuinte que foge, tem muito contribuinte que não honra, tá? Não vou entrar nos méritos do porquê que isso acontece, porque os fatores são diversos. Mas o que eu quero entrar no mérito é que, amém, que a Receita Federal está querendo se alinhar aos países da OCDE mais desenvolvidos para trazer esse diálogo fisco e contribuinte, tá? Hoje a gente tem tecnologia para permitir isso, hoje a gente tem todos os dados, a Receita Federal tem acesso aos dados, ela tem como pegar, analisar esses dados, trazer as melhores soluções, tá? Em termos de Receita Federal, a nossa, ela é exemplo no mundo todo. Então, o projeto Confia, que já iniciou com essa discussão fisco com as maiores empresas do Brasil, ele quer visar o quê? Ele quer ver as diferentes realidades de negócios que existem. Existem negócios mais complexos, negócios menos complexos, existem pequenos negócios, existem médios negócios, existem grandes negócios. Como que ele vai olhar para trazer ferramentas para permitir essa cooperação em termos de compliance, em termos de conformidade? É isso que está em jogo agora, tá? Então, gente, esse projeto Confia da Receita Federal, ele é o início aí do compliance. Letícia, só existe compliance agora em nível federal? Só tem discussão de compliance em nível federal? Não, gente. Estados estão implementando também. O pioneiro foi o estado de São Paulo, lá em 2018, quando ele trouxe a lei nos conformes, tá? Por meio de lei complementar, ok? Então, a lei nos conformes. E aí, claro que a Receita Federal vai analisar toda essa questão do programa de conformidade e vai criar uma normativa específica, né? Uma normativa, uma legislação que vai estabelecer isso, uma lei que vai estabelecer como que vai se dar o compliance em nível federal, tá? Assim como o Estado de São Paulo fez uma lei estabelecendo compliance em nível estadual, e aí eu sei que a União Federal também vai se basear na experiência do Estado de São Paulo, que está completando aí, vai completar 3 anos nesse ano de 2021, e lá em 2018, a Receita Federal abriu uma consulta pública, tá? Abriu uma consulta pública para ouvir a população em relação ao seu projeto de conformidade, porque existe já um projeto no âmbito da Receita Federal desde 2018, chamado Programa Pró-Conformidade. Vai ser o mesmo agora do programa do Confia? Não sei, porque aquele programa Pró-Conformidade, ele sequer virou uma legislação, só foi aberta uma consulta pública,
Tá? Então, mas a Receita Federal tem dados, os contribuintes diversos, a gente mandou sugestões, melhorias para o projeto, então a Receita Federal recebeu isso desde 2018, agora está abrindo um amplo debate com as maiores empresas do Brasil, as empresas de capital aberto, tá? Ela quer ouvir as empresas para dizer qual que seria o melhor modelo de conformidade. Tá? E a conformidade é só para empresa? Não, claro que não. Pessoa física também tem que estar em conformidade tributária. Tá? Só que a Receita Federal já começou a implementar, no âmbito das pessoas físicas, projeto de autorregularização. Então, antes de hoje de cair na malha fina, de ter uma autuação, as pessoas físicas já são notificadas para autorregularizarem as eventuais pendências. As empresas já são notificadas para autorregularizar antes de receber um auto de infração. Então, tudo isso vem assim, ao encontro da conformidade cooperativa. Por que é cooperativa? Porque é realmente, não, eu tenho interesse, só que eu quero dialogar, eu quero dar a oportunidade do contribuinte eventualmente corrigir uma falha, porque a legislação é complexa, porque nem sempre ele fez aquilo com dolo. Então, aí é o caminho do diálogo, tá, gente? Aí é o caminho do diálogo, ok? Então, nessa notícia que saiu no dia 24 de maio, tá, na semana passada, no jornal Valor Econômico, está se falando desse projeto Confia. Está se falando que as empresas, tá, estão respondendo, são 50 empresas, das maiores empresas que estão lá negociadas na Bolsa, tá, na B3, elas estão respondendo um diagnóstico, tá, para saber quais são esses problemas que elas enfrentam no seu relacionamento com o fisco, tá? Então, isso, gente, dá uma baita de uma perspectiva para a gente do que tá por vir. Só que a gente não pode deixar a onda passar, a gente tem que surfar nessa onda. Por quê? Porque vai dar dinheiro? Não é só por conta de que vai dar dinheiro, porque a gente vai levar dinheiro para as empresas, porque a gente vai auxiliar as empresas, porque a gente vai estar contribuindo para um contexto de desenvolvimento econômico no nosso país, tá? E eu duvido que vocês não tenham um cliente que sequer tá ligado, que acha que tem que sonegar mesmo, que acha que o negócio é fazer tudo errado. A gente tem que mudar a mentalidade desses empresários, porque isso daí é mente pequena, que vai, daqui a pouco, vai estar na estatística das empresas que quebram, que vão à falência, tá? Porque hoje, para você ir para o mercado pegar investimento, para você ir para o banco pegar um financiamento, o que o mercado pede, o que o banco pede? Se você está cumprindo com as regras do jogo, se você está adimplindo as suas obrigações. É a primeira coisa. Tá? O investidor que vai investir numa startup, que vai investir numa empresa, ele não quer saber se a empresa está faturando, se está lucrativa, ele quer saber se a empresa está cumprindo com as regras do jogo, se tem governança, se tem compliance, é isso que o investidor quer saber. Porque o investidor, claro que depois ele vai querer investir numa empresa que vai dar retorno, mas para ele pesa muito mais saber se a empresa não vai quebrar da noite para o dia. Pesa muito mais saber se a empresa é sustentável. Qual a empresa que não quebra é sustentável? A empresa que joga conforme o jogo, a empresa que cumpre as regras. Tá? Por que a Van, que é uma das maiores empresas do Brasil, não conseguiu ainda surfar no mercado de capitais? Porque, infelizmente, ela não joga conforme o jogo. Porque ela não vestiu a vestimenta, o traje adequado do mercado de capitais. Ela não cumpre as regras. A Van. Olha o tamanho da Van. Assim como a Van, existem outras empresas. A Van agora está investindo em governança. Agora está querendo entrar no jogo de cumprir as regras. Mas, de repente, ela não vai mais entrar. Já perdeu o time do mercado de capitais. De repente, ela vai ter que se esforçar muito mais para poder jogar esse jogo, porque ela não cumpriu as regras do jogo, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui de dicas para vocês? Estudem compliance tributário.
Acompanhem o que a Receita Federal, junto com as maiores empresas do Brasil, estão desenhando em termos de projeto Confia. Participem dos debates sempre que possível. Participem desses debates, tá? Participem. Eu diria até para vocês que antes mesmo de uma reforma tributária, os fiscos deveriam investir em projetos de conformidade. Porque se o problema é arrecadação, você tem que ir na causa e não esgoelar ainda mais os empresários com mais carga tributária, mais regras. Não, vamos modelar, vamos conscientizar, vamos fazer com que as empresas entrem no caminho de jogar conforme as regras do jogo. Porque elas estão deixando de pagar, porque elas não estão ainda vendo a importância de jogar as regras, conforme as regras do jogo, tá? E o que a Receita Federal vai querer, vai dar de benefício? Ela vai classificar o contribuinte de acordo com a conformidade, vai classificar, assim como o Estado de São Paulo já classifica, assim como o Estado do Piauí começou a classificar agora, nesse ano, assim como o Estado do Rio Grande do Sul começou a classificar nesse ano. E assim como o Estado de Minas Gerais está estudando classificar o contribuinte, e assim como os outros estados, conforme eles forem vendo que um programa de conformidade aumenta a arrecadação do Estado e deixa o contribuinte feliz, vão começar a investir em legislações de compliance tributário. A Receita Federal vai classificar o contribuinte de acordo com o seu nível de conformidade. O contribuinte que tiver menos risco tributário, apresentar menor risco tributário, vai ser beneficiado. Vai ser aquele que vai ser ouvido pela Receita Federal quando ele precisar. Vai ser aquele que vai conseguir ter acesso a benefício fiscal. Vai ser aquele que vai ter os seus pedidos de restituição priorizados, os seus pedidos de ressarcimento priorizados. Aqueles que vão ser menos fiscalizados pela Receita Federal. Os benefícios são grandes para quem investir em conformidade, para quem tiver um programa de compliance, tá? E aonde que entra o trabalho do tributarista? Em auxiliar esse contribuinte, auxiliar essa empresa a implementar uma governança tributária, a implementar um programa de compliance tributário. Tá bom? Ficamos aqui. Se você está me ouvindo, é empresário, saiba que você vai precisar agora olhar para o compliance tributário com outros olhos, tá? Porque o compliance tributário vai auxiliar o crescimento da sua empresa. Você vai ter que olhar para os seus prestadores de serviço. Será que o seu tributarista, o seu contador, vai poder te ajudar estrategicamente nisso? Se não puder, procure quem possa. Procure pessoas, profissionais qualificados, tá? Profissionais como os profissionais do IBPT, os alunos do IBPT Educação que estão marchando nesse sentido. Procura profissional sério, tá? Profissional que está olhando, que está atento, está estudando, tá? Olha, a gente está desde 2004, quando ninguém falava, quando todo mundo ria da nossa cara, né? Lembra que eles riram de mim? Eles riram na cara do IBPT, falando que aquilo era utopia, que governança tributária nunca ia pegar. Não, gente, tá pegando. Tá pegando no contexto mundial, vai pegar no contexto do Brasil também, tá bom? Então, com isso, eu encerro a nossa live de atualidades de hoje com essa lição de casa para vocês. Estudem o projeto, estudem o que a Receita Federal está fazendo em termos de conformidade cooperativa, estudem compliance tributário e olha, livros que eu recomendo, tá? 2 livros que eu recomendo para vocês se inteirarem. Claro que não vou falar ainda do Projeto Confia, que é algo super novo desse ano, mas estudem, ó. O professor Paulo de Barros coordenou essa obra, Compliance no Direito Tributário, excelente. Traz todo o contexto de LGPD, também as implicações da LGPD, as implicações da lei anticorrupção, tá? Ou a lei de São Paulo, a lei do programa nos conformes, todo o contexto, o panorama da OCDE, o contexto mundial, muito bom. Novas tecnologias, tudo isso aqui tá falando nesse livro, vai ser objeto do nosso clube do livro nos próximos meses, mas eu já deixo a dica aqui para vocês adquirirem, tá? Tem a versão, inclusive, a versão eletrônica do livro, tá? Olha aqui, ó, tem a versão eletrônica do livro, ok?
E outro excelente, tá, gente? Excelente esse aqui, do professor Ives, doutor Ives Gandra da Silva Martins, ele com seu filho Rogério coordenaram essa obra, muito bom, tá? Muito bom também para vocês entenderem. E claro, né, que quem é meu aluno já tem todas essas dicas, eu já dou lá no nosso curso Formação Tributarista do Futuro, a gente está sempre trazendo novidades aí para vocês em relação a essa temática do compliance da governança, tá? Então, só hoje eu já deixei 4 dicas de livros para vocês aqui, então não deixem de estudar, não deixem de estar inteirados sobre essa temática do compliance tributário, tá bom? E, gente, quem for meu aluno lá da comunidade, agora eu vou entrar lá para a gente continuar debatendo aí as nossas atualidades da semana, tá bom? Então, para quem fica, excelente semana para todos. Para quem está em dúvida se vai entrar na mentoria ou não, não fica em cima do muro. Não fica em cima do muro. Você quer surfar a onda do momento? Você precisa estar com quem está à frente, tá bom? Então, com isso eu me despeço de vocês. Excelente semana. Amanhã, para quem está me acompanhando no Tributarista do Futuro, a gente tem nossa live de terça, que é live mentoria, e vai ser live com convidado, tá bom? Amanhã eu e a Amanda vamos estar falando com vocês sobre recuperação de ICMS-ST, tá? E os programas HOT que estão rodando os estados aí. Então, espero vocês amanhã às 13 horas. Tchau, tchau, gente.